Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gilcelene Andrade e o nosso vídeo de hoje é sobre as últimas atualizações nas vacinas polio, rotavírus, Covid-19, influenza, hepatite A e meningo ACWY. Então, essas alterações ocorreram nos últimos 6 meses, né? Final de 2024 até agora, início de julho. Vamos começar aqui pela VIP, né? Então, como todos sabemos, a VIP é uma vacina inativada contra a poliomielite 1, 2, 3. No calendário de vacinação, ela é indicada para a prevenção da infecção pelo vírus e suas complicações. É utilizada para crianças a partir de 2 meses de idade e pode ser aplicada nas crianças até menores de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, o esquema básico para as crianças, ele é composto de 3 doses. Então, aqui continua, não houve mudança no esquema básico. Então, as doses são aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, com um intervalo de 60 dias, no mínimo 30 dias. Então, a mudança que nós tivemos em relação a essa vacina é que a dose de reforço que era feita aos 15 meses e aos 4 anos de idade com a VOP, que era a nossa gotinha, agora passa a ser apenas uma dose de reforço com a VIP aos 15 meses de idade. Lembrando que o reforço ele tem que ser aplicado no mínimo 6 meses após a última dose do esquema básico, após a terceira dose. Então, nos casos em que a criança já recebeu um reforço de VOP com 1 ano e 3 meses, a orientação é que seja administrada mais uma dose de VIP. Então, você pegou um cartão de uma criança, ela tem as 3 doses de VIP, do esquema básico, e tomou uma dose de reforço da VOP, né? Então, nesse caso, a orientação é fazer mais um reforço com a VIP. Já as crianças maiores, né, que já tem 2 doses de reforço de VOP, que era com 1 ano e 3 meses e aos 4 anos, então não precisa administrar o reforço de VIP. Então, nós temos aqui o volume da dose de meio ml, do laboratório Sanofi Biomanguinhos. A via de administração ela é intramuscular, podendo ser aplicada via subcutânea nas situações especiais, como as discrasias sanguíneas. O local de aplicação, vasto lateral da coxa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a rotavírus humano, a nossa vacina rota atenuada. Ela é uma vacina monovalente que contém sorotipo do grupo G1 do rotavírus. No nosso calendário de vacinação, ela é utilizada para a prevenção da infecção pelo rotavírus e ela também oferece uma proteção cruzada contra os outros sorotipos, G2, G3, G4 e G9. Apesar de ser uma vacina monovalente, ela oferece essa proteção cruzada também. Então, ela é aplicada nas crianças a partir de 2 meses de idade até 23 meses e 29 dias. Então, o esquema básico continua sendo aos 2 e 4 meses de idade, com um intervalo de 60 dias entre as doses, sendo o intervalo mínimo 30 dias. A principal alteração em relação ao esquema da vacina da rotavírus é o prazo máximo para a administração da vacina, que ele foi ampliado. Anteriormente, o prazo máximo para se aplicar a primeira dose, que é aos 2 meses, era até 3 meses e 15 dias. Agora, esse prazo foi ampliado para até 11 meses e 29 dias. Já a segunda dose também teve esse prazo ampliado, que antes era até 7 meses e 29 dias, a dose que é aplicada aos 4 meses, e foi ampliado para 23 meses e 29 dias. Quanto às características da vacina, o volume da dose é 1,5 ml, dos laboratórios GSK e Biomanguinhos.
A via de administração é a via oral, então administrar todo o conteúdo na cavidade oral. Caso a criança regurgite, cuspa ou vomite, a orientação é não repetir a dose. Vamos agora para a Covid-19. Então, como se sabe, ela passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação. Essa vacina protege contra as formas graves e óbitos causados pelo Covid. No calendário, ela passou a fazer parte para os públicos que são crianças a partir de 6 meses de idade até menores de 5 anos, para os idosos a partir de 60 anos e para as gestantes. Ela continua sendo indicada como dose anual para aqueles grupos especiais que foram contemplados nas campanhas de Covid. O esquema básico, tá? Então, é para crianças de 6 meses de idade até menores de 5 anos. Nós temos a vacina da Pfizer, que no caso são 3 doses, aos 6 meses, 7 meses de idade e 9 meses. Então, o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas e entre a segunda e a terceira, de 8 semanas. Se a vacina disponível for a Moderna, a Spikevax, o esquema ele é de 2 doses, aos 6 e 7 meses de idade. Intervalo, 4 semanas entre as doses. Para as crianças imunocomprometidas, independente da vacina, se for Pfizer, se for Moderna, utiliza-se 3 doses, tá? Aos 6, 7 e 9 meses, mantendo aquele mesmo intervalo da orientação da vacina Pfizer. Já aqui na população adulta, os idosos, a indicação são 2 doses da vacina durante o ano, ou seja, então a cada 6 meses é indicado que os idosos recebam a vacina. As gestantes, é indicado tomar 1 dose da vacina, desde que o intervalo mínimo seja de 6 meses em relação à dose anterior. Para aquelas pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade, a orientação também são 2 doses anuais, com intervalo mínimo de 6 meses entre as 2 doses. Então, o volume da dose vai depender do imunizante disponível. A Pfizer, até menores de 5 anos, 0,2 ml. A partir de 5 anos, 0,3 ml. Já a vacina da Moderna, até menores de 12 anos, 0,25 ml. Para maiores de 12 anos, meio ml. A vacina da Serum, a dose é de meio ml, que ela é indicada a partir de 12 anos de idade. Então, a via de administração ela é intramuscular. Para as crianças menores de 2 anos, a indicação é o vasto lateral da coxa. E a partir de 2 anos, a indicação é o músculo deltoide. Agora, falar um pouquinho da vacina influenza trivalente, que é a nossa vacina contra a gripe, que ela também passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação para alguns grupos prioritários. Então, a indicação dessa vacina é prevenir infecção pelo vírus da influenza, que causa doenças do trato respiratório e complicações, como pneumonias, virais e bacterianas, entre outras doenças respiratórias. Então, a vacina, ela passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação, sendo, portanto, uma vacina de rotina para os seguintes públicos: crianças a partir de 6 meses de idade a menores de 6 anos, indígenas e crianças com comorbidades, ela pode ser aplicada até menores de 12 anos. É indicada também para idosos a partir de 60 anos e para gestantes. Temos aqui os grupos também para estratégia anual de vacinação. A novidade que nós temos esse ano é que foi ampliada para os trabalhadores dos Correios. Os demais grupos são os mesmos de toda a campanha anual. No caso das gestantes, o esquema básico é 1 dose de influenza a cada gestação
na vacina que tiver disponível na temporada, podendo ser aplicada no puerpério, caso essa gestante não tenha tomado a vacina, no período de até 45 dias após o parto. Em relação às características da vacina, o volume para as crianças de 6 meses a menores de 3 anos é 0,25 ml. A partir de 3 anos de idade, utiliza-se meio ml, podendo ser aplicado por via intramuscular ou subcutânea, e os locais indicados: vasto lateral da coxa para menores de 2 anos e deltoide a partir de 2 anos de idade. Agora, em relação à vacina hepatite A, a vacina inativada. Então, ela também faz parte do nosso calendário de vacinação, protege da infecção pelo vírus da hepatite A e suas complicações. Então, no calendário, ela é aplicada nas crianças a partir dos 15 meses de idade, podendo ser aplicada até menores de 5 anos. O esquema básico ele é de uma dose. Então, o volume da dose ele vai depender da idade e do fabricante, tá? MSD e Butantan, meio ml a dose pediátrica, que é de 12 meses até adolescentes de 17 anos. Da GSK, é meio ml a dose pediátrica, né, de 12 meses até 18 anos, e 1 ml, que é a dose adulto, a partir de 19 anos. Então, vai depender do fabricante. É sempre bom estar atento qual a vacina que vocês têm disponível no momento. Quando é da MSD, 0,5 ml, dose pediátrica, de 12 meses até 17 anos de idade, 1 ml a partir dos 18 anos. Vacina da Sinovac, 0,5 ml, de 12 meses a 15 anos, e 1 ml a partir dos 16 anos, que já é a dose adulto. Então, a via de administração é intramuscular ou, dependendo da situação, pode ser indicado a via subcutânea. Local de administração, preferencial, anterolateral da coxa. Então, qual é a novidade que nós temos em relação à hepatite A? Ela passou a ser indicada para pessoas que fazem uso de profilaxia pré-exposição ao vírus HIV. Então, o esquema, como é o esquema? A pessoa não tem comprovação de que ela já tenha tomado alguma dose de hepatite A. Aplica-se 2 doses com um intervalo de 6 meses. Se a pessoa já tiver 2 doses na vida, não precisa vacinar. Se for comprovada apenas uma dose, aplica-se mais uma. E se for feito um exame de sangue, uma sorologia que comprove a imunidade, não é necessário vacinar. Então, a dose para as pessoas que fazem uso de PrEP, 15 a 17 anos, utiliza-se a dose pediátrica, meio ml. A partir de 18 anos, utiliza-se a dose adulto de 1 ml. Então, para que seja administrada a vacina, basta a apresentação da receita de que o paciente faz a PrEP, certo? E para finalizar, vamos falar um pouquinho da última atualização que nós tivemos agora no finalzinho de junho, começo de julho, que é da vacina meningo ACWY. Ela já fazia parte do calendário para os adolescentes e agora tem uma novidade para as crianças. Então, a indicação dessa vacina: prevenção das doenças meningocócicas causadas pela bactéria, tá? Dos sorogrupos A, C, W, 135Y. A idade de vacinação, que já era rotina, entre 11 anos e 14 anos de idade. Então, a gente aplica nos adolescentes a partir de 11 anos até menores de 15, com uma dose. O volume da dose ela é meio ml, independente de qualquer um desses fabricantes, Biomanguinhos, Funed, Pfizer, Sanofi. A via de administração é intramuscular, com a indicação de sino deltoide ou anterolateral da coxa. Lembrando que todas as vacinas que são aplicadas via intramuscular, elas também podem ser aplicadas na região ventroglúteo, desde que o vacinador tenha aptidão para fazer a aplicação nesse local. Qual a novidade que nós temos esse ano?
é que a dose de reforço do esquema básico da meningo C passa a ser com a CWY, que é a dose de reforço que a gente aplica aos 12 meses de idade, podendo ser aplicada até menores de 5 anos. Então, aqui nós temos um esquema primário, que é feito com a meningo C, nas crianças aos 3 meses de idade e 5 meses de idade. Então, a dose de reforço aos 12 meses, que antes era feita com a C, agora passa a ser com a CWY. E o dos adolescentes continua da mesma forma, de 11 a 14 anos, menores de 15, dose única. Se o esquema primário está completo e a criança já recebeu o reforço com a meningo C, não precisa fazer um reforço com a CWY. Ela é considerada vacinada. Então, só é para fazer o reforço com a CWY quem ainda não recebeu a dose de reforço da meningo. Então, aqui nós temos as referências utilizadas nessa apresentação. Vou colocar na descrição do vídeo, caso vocês queiram ter acesso aos documentos na íntegra. Se você gostou, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Um abraço.